Esse é o primeiro vídeo da nossa série acerca dos 20 principais temas da improbidade administrativa. E nós vamos começar com uma reflexão que não se limita ao aspecto estritamente jurídico. Ele envolve também questões políticas, sociais, históricas. E vamos então tentar responder ao seguinte questionamento. Afinal de contas, por que temos hoje uma nova lei de improbidade administrativa? Por qual razão política, jurídica, legislativa nós precisamos modificar tão substancialmente uma lei de 1992 que vinha sendo aplicada diariamente e cujos entendimentos estavam consolidados nos tribunais superiores a longa data? Essa nova lei, ela veio com uma razão, com uma justificativa fundamental sob o ponto de vista político-social. E essa justificativa era de que o Brasil vivia, o serviço público, o gestor público, vivia um momento de excesso de controle externo. É como se o gestor tivesse receio, medo de decidir, medo de fazer aquilo que lhe cabe fazer, que é administrar a coisa pública. Se, por um lado, é preciso combater a corrupção, é preciso combater os agentes ímpropos, é preciso fazer com que esse direito difuso de toda a sociedade a uma gestão pública proba, íntegra, séria, por outro lado, é preciso que o gestor público tenha a liberdade, a autonomia e a autoridade para fazer aquilo que dele que se espera, que é justamente tomar as decisões corretas, necessárias e também inovadoras para que nós possamos alcançar o melhor em termos de serviço público. Então essa lei 14.230 de 2021, ela promoveu uma mudança tão substancial que ela foi conhecida como a nova lei de improbidade administrativa. Mas na verdade a lei de improbidade é a mesma de sempre, a lei 8429 de 1992. O que nós temos é uma lei que alterou a lei original, mas foram tantas alterações que ela ganhou esse apelido de nova lei de improbidade. Basicamente, a gente pode resumir as razões pelas quais essa lei foi necessária aos olhos do parlamento e até da sociedade da seguinte forma. Primeiro, porque havia um temor, um justificado temor por parte dos agentes públicos em adotar as medidas necessárias para alcançar o interesse público, para promover aquilo que lhes cabe fazer, em razão justamente de uma certa disfuncionalidade, essa palavra é importante, disfuncionalidade do controle externo. Havia no Brasil um excesso de controle? Talvez não, mas um excesso de utilização da lei de improbidade, sem nenhuma dúvida. Afinal de contas, qualquer gestor público do Brasil hoje, ele tem um nível de receio de punição. Daí que se cunhou a expressão tão conhecida, já tão conhecida, de direito administrativo do medo. É esse direito administrativo do medo que gera o que nós chamamos de apagão das canetas. O gestor, com receio de ser responsabilizado, com receio de ser punido, em razão de um ato que, a despeito de não ser o melhor, a despeito de não ser, por exemplo, a melhor decisão administrativa possível, ele não configura ou não deveria configurar um ato de improbidade a atrair punição. Então esse fenômeno do apagão das canetas foi uma razão, uma mola propulsora dessa inovação legislativa. Muito criticada por uns, muito elogiada por outros, e não vamos falar desse aspecto no final. Afinal de contas, o que acontece? Quando o gestor público está acuado pelo sistema de controle, se ele está acuado pelo sistema de controle, acontece o quê? O gestor se torna ineficiente. O serviço público, para ser eficiente, ele precisa ter autonomia, confiança, segurança jurídica. Então a nova lei ela veio tentar dar uma nova conformação e uma nova resposta a esse desafio, que é de permitir que o gestor público faça o que tem que ser feito, ao mesmo tempo em que se pune aquele que comete o ilícito de má-fé, que comete ato de improbidade. É essa posição de equilíbrio que a nova lei buscou alcançar. Então, a rigor, o controle interno e externo é absolutamente necessário, é imprescindível se a gente quer viver numa república. Numa república, a coisa é pública. E a coisa pública tem que ser bem administrada e, por isso, precisa ser controlada. A gestão pública exige controle interno e externo e nós temos os dois. A improbidade é esse mecanismo de controle externo. Agora, o problema não é o controle, o problema é o excesso dele. O excesso de controle, o exagero na atividade de controle externo gera efeitos colaterais indesejáveis e ruins e maléficos para a sociedade. Assim como é ruim a corrupção, assim como é maléfica a prática de ilegalidades, também faz mal para a sociedade um efeito colateral de ter um gestor acuado, coagido, constrangido, que não tem coragem de praticar os atos que são necessários ao alcance do melhor interesse público. Então,
O efeito, então, é isso. Os bons gestores ficam com medo, se sentem acuados, e esse efeito colateral gera uma atração do agente ímprobo. Porque o ímprobo não tem medo, ou pelo menos não tem tanto medo. O agente malandro, ele tem coragem demais de fazer a malandragem, de cometer o ilícito, de fazer o errado. O agente sério chega a ter receio de fazer mesmo o que é certo. E é esse apagão, é esse receio que serviu, foi esse receio que serviu de mote, de motivo, à elaboração da nova lei e à modificação legislativa. Então a questão que ficou, que está no debate político, sempre esteve, está hoje ainda, é essa. Afinal de contas, a nova lei foi um avanço ou um retrocesso? Para muitos, eu diria até que para a maioria, se você for ler e ouvir vídeos, e assistir vídeos na internet, ouvir opiniões e participar dos debates no ambiente jurídico, parece intuitivamente que a maioria enxerga a nova lei como um retrocesso. Cunhou-se um discurso, a meu ver, raso, de que a lei nova é um mecanismo de proteção do malandro ou do bandido. Por outro lado, há uma outra leva de profissionais e de especialistas que entendem que a nova lei foi um avanço. Há setores do próprio Ministério Público, eu já vi palestras nesse sentido, falas de subprocurador da República, de procurador de justiça, reconhecendo que o sistema de persecução da improbidade perdeu um pouco o equilíbrio, cometeu exageros, passou do limite. E ao fazê-lo, é natural que gere disfuncionalidade no sistema. A nova lei veio, então, a meu ver, para trazer essa nova perspectiva, para viabilizar uma nova forma de controle, ou melhor, a mesma forma de controle, mas com novos horizontes, com novos limites, para que a gente consiga encontrar o ponto de equilíbrio. Por um lado, vamos punir o ímprobo, punir o corrupto, proteger o patrimônio público. Por outro, vamos incentivar que gente boa, gente honesta, gente competente venha ocupar cargos públicos e pratique aquilo que é necessário. De nada adianta ter uma leva de agentes públicos competentes e sérios, mais acuados, enquanto aquela leva podre continua agindo como sempre agiu, ainda que venha a ser responsabilizado. Esse é o modelo, né? Então, assim, de uma forma geral, eu já aqui adiantando a minha opinião, eu classifico que essas opiniões como opiniões rasas. Esse simples discurso de que a nova lei favoreceu o corrupto, enfraqueceu o combate à corrupção, isso é um discurso raso, a meu ver. Isso não faz sentido porque não encontra respaldo na realidade fática. Nós temos um problema no direito, que a gente é muito bom em discursos, em escrever livros, em ter teorias de gabinete, e muito pouca pesquisa. O profissional de direito não pesquisa, ele gosta de teoria e de confrontar teses. É tese contra tese e muitas vezes esquecendo os fatos. É preciso, para ter uma opinião séria sobre isso, olhar para os fatos, para ver como que a vida do administrador público, do serviço público vem funcionando. Quais efeitos esse modelo de combate à improbidade está gerando na vida do agente público e, por consequência, na vida do cidadão, que é o destinatário final de todo o serviço público. Então, essa opinião que não tem substrato fático, eu considero ela rasa. Como eu já disse, há setores do MP, e não são poucos, que reconhecem que houve disfuncionalidades na aplicação da nova lei. Seja porque a lei tinha previsões expressamente insustentáveis, como a improbidade culposa, que vamos falar disso depois, seja porque foram construídos entendimentos jurisprudenciais ao longo do tempo que levaram a efeitos colaterais, a disfuncionalidades e, por que não dizer, a punições inadequadas mesmo, a punições injustas. Nós convivíamos com um modelo de persecução da improbidade que gerava resultados inadequados. A nova lei, então, veio, não estou dizendo que ela é perfeita, mas estou dizendo que ela veio com esse propósito e, em boa medida, ela conseguiu reformular o modelo, reconstruir o sistema para que possamos equilibrar melhor esses dois aspectos. O combate, por um lado, e o incentivo ao bom gestor. Então, assim, a interpretação teve o seu papel. E eu vou, então, ilustrar aqui alguns aspectos que a lei anterior tinha permitido e que me parece que agora eles vão ser melhor tratados. Primeiro, a lei nova acabou com a improbidade culposa. Ora, se improbidade, e vamos falar disso no outro vídeo sobre o conceito de improbidade, mas se improbidade é essencialmente uma conduta desonesta, não é só ilícito. Não basta um ilícito para se ter uma improbidade. Improbidade é o ilícito qualificado pela desonestidade. E ninguém pode ser desonesto por culpa. Então a lei tinha, a compreensão que se tinha dela, trazia uma clara incongruência. Veio a lei nova e disse, olha, não existe mais improbidade culposa.
um universo de profissionais do direito, de jornalistas, de juristas, caíram em cima da lei dizendo que isso era um absurdo, porque estava favorecendo a improbidade, a corrupção, etc. O que veio o Supremo a fazer pouco tempo depois? Declarar inconstitucional a previsão da improbidade culposa, mesmo na lei original, desde 1992. Ou seja, improbidade culposa nunca foi, no Brasil, compatível com a Constituição. Claro, porque você não pode sancionar alguém imputando-lhe a condição de desonesto por culpa. Então veja como a nova lei ela veio pouco antes do Supremo dizer algo que deveria ter dito há muito tempo, que é que a improbidade, o conceito de improbidade é incompatível com a ideia de culpa. Ninguém pode ser desonesto culposamente. Agora o Supremo decidiu isso retroativamente, desde a lei nova. Mas se criticava a lei atual, desde a lei velha, o Supremo decidiu desde a lei anterior. Mas se criticava a lei nova ao fundamento de que, e eu volto a dizer, com o argumento raso de que essa norma estaria favorecendo criminosos, favorecendo bandidos. Um outro exemplo da jurisprudência, dano patrimonial presumido. Muita gente foi condenado sem prova de efetivo dano patrimonial, porque se construiu o entendimento de que, em algumas situações, era possível presumir o dano ao erário, presumir o dano ao patrimônio público, e aí o cidadão era condenado sem nem sequer haver uma prova efetiva e concreta do dano. Isso a lei nova não permite mais. Terceiro exemplo, dolo específico, que é objeto de um vídeo específico, vai ser objeto de um dos 20 vídeos da nossa série. Não existe improbidade com dolo genérico. O agente tem que ter a intenção deliberada de alcançar aquela finalidade ímproba. A nova lei deixou isso claro. É mais difícil condenar agora, do ponto de vista prático? É. Mas, por outro lado, o agente público que pratica uma conduta desejando o alcance do interesse público e de boa-fé, ele não vai mais poder responder por ato de improbidade. E, finalmente, aqui para os meus exemplos, a nova lei também acabou com a chamada tutela cautelar de evidência. É aquele entendimento que foi construído pela jurisprudência de que o patrimônio do réu na improbidade pode ser, logo de início, bloqueado e indisponibilizado, mesmo que não exista nenhuma evidência de que ele estivesse a dilapidar ou a desviar o patrimônio para se furtar de uma futura responsabilização. Ou seja, aqui 4 de muitos exemplos que a nova lei trouxe para tentar dar uma conformação e maior segurança jurídica dentro do sistema, evitar abusos e fazer com que o gestor público sério, possa fazer aquilo que dele que se espera, que é praticar os atos necessários à consecução do interesse público. Então, eu adianto, a minha opinião, que vai aparecer ao longo desses 20 vídeos. A nova lei foi, sim, um avanço, o que não quer dizer que ela tenha sido perfeita. Cabe agora ao judiciário, aos autores da ação, à advocacia pública, ao Ministério Público, a todos os atores do processo, contribuir para que construamos, pela hermenêutica, pela interpretação, um modelo de persecução aprimorado. Mas a lei, o legislador, fez a parte dele. Olhando para a lei e para o que ela quis mudar, considero que nós tivemos, sim, um avanço. É isso. Próximo vídeo, vamos falar do dolo específico na ação de improbidade. Acompanhe a nossa série e até breve.